Hoje vamos falar sobre desafios. Quem nunca foi desafiado? Somos diariamente quase. Passamos por desafios de tentações ou desafios de pessoas que testam, por assim dizer, nossa paciência, nossa benevolência. E o que vem à mente agora é exatamente o que Deus quer com os testes. Porque sabemos que Deus faz tudo. Tudo Deus que manda, todo mundo que aparece na nossa frente foi Hashem que colocou lá. Então qual é o propósito disso? Por que quando aparece uma pessoa negativa, por exemplo, e parece que ela quer sugar a minha energia, por que Deus me colocou aquela pessoa lá? Os testes não são novidades. Nós, quando estudamos Torá, estamos sempre filosofando, por assim dizer, encontrando ou buscando explicações para cada coisa que acontece na nossa vida, e encontramos que muitos da história foram testados. A Guemará, o Talmud, nos conta que certa vez David Amelech, o rei Davi, ele pediu para Deus para passar por testes, e ele não conseguiu. Por que isso? O Rabi Yehuda, ele trouxe o seguinte, que David Amelech, o rei Davi, ele falou para Deus: eu não entendo, Deus, por que no começo da reza, da oração, nós falamos Eloquei Abraham, Eloquei Yitzhak, Eloquei Yaakov, na Midá em pé, nós mencionamos os 3 patriarcas. Ele falou: eu também quero o meu nome lá, eu também sou uma pessoa digna. E Deus falou: porque os patriarcas foram testados, passaram nos testes, e por isso eles merecem o nome deles na reza. Então Davi falou: tá bom, Deus, então me teste. E ele pediu isso repetidas vezes, até que Deus testou, e de acordo com a interpretação mais literal da Torá, o rei Davi caiu. Ele não conseguiu se superar nesse teste, e por isso ele não teve seu nome colocado na reza, mas ainda assim ele foi premiado de outra forma, que o livro Salmos, o Teilim, que foi composto, ou pelo menos coletado por ele, tem uma força muito especial. Dessa história de David Amelech, nós podemos perguntar: é correto ou não a pessoa pedir para ter testes na sua vida? E quando eles acontecem, qual deve ser a atitude da pessoa perante os testes? Por um lado, o teste é bom, porque, de certa forma, quando a pessoa consegue vencer o seu teste, ele se separa dos demais. De todos aqueles que caíram, de repente, ele se destaca. Ele passa a ser uma pessoa importante. Por outro lado, então, eu vou pedir testes para Deus constantemente. E aí o que acontece é que eu posso acabar pecando. Inclusive, na reza da manhã, já estudamos, em Birkot HaShachar, nas bênçãos matinais, tem um trecho lá que nós pedimos diariamente: Deus, não me faça passar por testes. Então vamos entender exatamente os lados dessa questão, se é positivo ou se é negativo. Quem foi o nosso personagem mais testado? É sabido que Avraham Avinu, nosso primeiro patriarca, passou por 10 testes. Quais foram eles? Então, primeiro, em Ur Kasdim, quando ele era um jovem, ele preferiu ser jogado a uma fornalha do que negar a unicidade de Deus. Depois, quando ele tinha 75 anos, Deus mandou que ele saísse da sua terra natal. E quando ele chegou em Israel, a gente vai abordar um pouquinho mais detalhadamente, mas só para passar a lista, quando ele chegou em Israel, tinha fome lá, esse foi um outro teste. E outro teste, quando ele foi para o Egito, o faraó tentou casar com a sua esposa Sará. Depois ele passou por uma guerra entre 4 e 5 reis para defender o seu sobrinho. Depois ele teve um pacto com Deus chamado de Brit Ben Ametarim, que era o pacto entre as partes, durante o qual ele foi informado que sua descendência seria estrangeira, escrava, numa terra que não é dele. Sabemos que foi o Egito. Quando ele tinha 99 anos, ele teve que fazer a circuncisão, é mais um teste. O 8º teste foi que também o Avimelech, ele tentou pegar a Sará também para casar. O 9º teste é quando ele teve que expulsar a Hagar, sua concubina, e seu filho Ismael, porque ele era uma má influência para o Yitzhak. E por fim, a Kedah, que era quando ele teve que oferecer seu filho como sacrifício no altar. Existem várias formas de contar esses testes. Por exemplo, o Rambam, o Maimônides, ele não conta 2 do que eu mencionei agora, porque ele só conta os testes que aparecem claramente na Torá. Então, por exemplo, quando Avraham foi jogado numa fornalha
Por Deus, isso não está na Torá, está no Midrash, então Maimônides não conta, mas aí ele tem uma contagem diferente para dar 10 também. Por exemplo, quando Avram expulsou a Hagar e o Ismael, sua concubina e seu filho, o Maimônides conta como 2 testes diferentes. O que são esses testes? O que eles têm de especial? Nós apreciamos o Abraham, o nosso patriarca, nós lemos a história dele, diariamente lemos o teste da Aquidah, mas o que Deus estava demonstrando com esses testes é a enorme fé de Abraham. Então, em primeiro lugar, quando Nimrod, o rei daquela época, o rei do mundo quase, quando Nimrod ele ameaçou Abraham de atirá-lo numa fornalha se ele não negasse a unicidade de Deus, Deus estava testando no Abraham se para ele era mais importante Deus ou a sua integridade física. Então, quando Abraham passou pelo teste, ele demonstra que Deus para ele é mais precioso. E ele conseguiu transmitir isso para sua descendência. Por isso que muitos judeus preferiram a espada do que a cruz, por exemplo. Porque nós nos recusamos a negar a existência, a unicidade de Deus. Quando Abraão já tinha 75 anos e Deus mandou que ele saísse da sua terra natal e fosse para Israel, e ele chegou lá e tinha fome, qual foi o teste? Nós sabemos muito bem que o ser humano adora reclamar. Aí pode às vezes ser por uma coisa banal, uma coisa pequenininha, ou uma coisa grande, a gente está reclamando, é normal. Feliz é aquele que é sempre positivo. Quando o Abraão chegou em Israel e lá teve fome, então Deus queria ver qual seria a reação de Abraão. A natural seria reclamar, falar, que negócio é esse? O que eu vim fazer aqui? E no entanto, Abraão não reclamou. Ele falou, se é a vontade de Deus que eu viesse até aqui. Lembrando, quando ele saiu, no segundo teste, quando ele saiu da sua terra natal, da sua família, ele nem sabia para onde ele estaria indo. E quando ele chega em Israel e tem fome, ele poderia falar, não, que Deus é esse que me faz eu fazer uma tremenda de uma mudança, sem destino combinado previamente, e aí eu chego aqui e nem comida tem. Então, naquele momento, nós entenderíamos se Abraão falasse, eu não quero servir um Deus desse que brinca com a minha vida. Mas não, ele se manteve firme. E depois, no Egito, quando o faraó pegou a Sará, o teste dele foi novamente falar, que negócio é esse? A coisa não para de piorar. Eu fui para Israel e dei cara com a fome. Agora pegam minha esposa. Então, cada um deles veio dificultando ou demonstrando que a relação entre Abraão e Deus não é natural. Cada vez mais difícil e cada vez mais uma pessoa normal poderia pensar, eu não quero mais servir esse Deus. Não quero mais escutar a palavra dele. Por quê? Porque ela só me traz malefícios. E assim foi. Quando novamente um rei pegou a Sará, quando o Avimelech pegou a Sará para casar, também foi um teste interessante. Quando a gente lê sobre isso, a gente para pensar. Deus já testou Abraão dessa mesma forma no Egito. Já o faraó já pegou a Sará. Por que com os filisteus acontece de novo? Porque muitas vezes nós passamos por testes. Falamos, essa eu já tenho garantido. Por isso, se acontecer de novo, eu vou estar bem, não vou cair, porque eu venci dessa vez. E não é verdade. Mesmo se num dado momento a gente consegue vencer uma tentação, não quer dizer que somos fortes para todo sempre. E por isso Deus demonstra isso acontecendo novamente o teste com o Abraão. E assim todos os outros testes. Até o último, o 10º, que inclusive teve um pedido especial de Deus. Por favor, Abraão, aceite esse teste, porque se você não aceitar, vou invalidar todos os outros. A gente já teve um shiur focando na Akedah, no sacrifício que Abraão faria com Yitzhak, e lá a gente abordou um pouquinho mais essa questão da importância do último teste. Se conta que uma vez o Alter Rebbe, fundador da Hassidut Chabad, se encontrou com outros 3 seguidores do Magid Mezrich, que era o mestre dele. E eles estavam justamente discutindo a história do Abraham, da Akedah, do sacrifício. E um deles falou, sabe qual é a novidade dessa história toda? Qual a importância? Que o Abraham foi o primeiro. Foi a primeira pessoa que Deus pediu para fazer tamanho sacrifício. Depois ocorreram muitos outros. Imagina quantas mães não
protegeram a vida dos filhos ou entregaram os filhos. Nós lemos que Haná, por exemplo, Haná perdeu 7 filhos para idolatria. Perdão, não que eles fizeram idolatria, eles foram mortos para não cometer idolatria. E Haná pediu para o último dos filhos que ele falasse para Abraão nos céus, fale, olha, você sacrificou um filho, ou quase sacrificou, e eu sacrifiquei 7. Quer dizer, muita gente fez isso. Só que Abraão foi o primeiro. Então esse aluno do Maggid falou, o primeiro foi Abraão. E essa é a maravilha da história dele. O outro aluno falou, não. O primeiro, o segundo, o terceiro, não faz diferença. Muita gente fez. A grandeza do Abraão foi a rapidez com qual ele topou esse teste. Está escrito na Torá que Deus ordenou ele, no dia seguinte ele já estava se preparando para cumprir com a ordem divina. Então essa rapidez demonstra um carinho especial para a vontade divina. O terceiro aluno falou, não, a rapidez também não é uma grandeza. Muita gente faz as coisas rápidas porque Deus mandou. A novidade do Abraham é que ele tinha que fazer uma coisa que é contra a natureza dele, como já comentamos outras vezes, que o Abraham era naturalmente bondoso. Então imaginem o que ele deve ter sentido quando ele teve que matar alguém. Algo muito difícil. Então a novidade aqui dessa história é que o Abraham, ele controlou seus sentimentos. Sobre isso, o Alter Rebbe falou que cada um desses tzadikim, eram justos, alunos do Maggid, apontou no Abraham uma coisa que ele tinha como dificuldade. Então o primeiro deles tinha muita dificuldade em inovar coisas, fazer algo novo por Deus. Então ele denotou isso no Abraham, que o Abraham foi o primeiro. O outro tinha dificuldade em fazer as coisas rápidas. Por isso ele mostrou, olha como Abraham é grande porque ele fez rápido. E o terceiro tinha dificuldade em controlar sentimentos. Por isso que ele percebeu que o Abraham era grandioso por controlar os sentimentos. O que é muito interessante nos testes de Abraham é que, geralmente, as pessoas costumam pensar que se eu estou fazendo algo que Deus me mandou, me ordenou, então automaticamente vai dar tudo certo. Claro, Deus mandou eu cumprir o Shabat, assim que eu cumprir o Shabat vai ser uma maravilha. Não é verdade. Claro que é o que nós rezamos, nós pedimos para Deus, estamos cumprindo as mitzvot, por favor nos faça ter uma vida mais fácil. Mas não é verdade que o cumprimento está conectado a algo prazeroso, positivo imediatamente. E vemos isso com Abraham, que ele saiu da sua terra, encontrou a fome, depois a sua esposa foi pega. As consequências não foram tão fáceis. No futuro, quer dizer, no futuro do Abraham, já passado nosso, nós percebemos que sim, veio muita bênção. Então, já é uma indicação que as pessoas não devem desistir quando vem um desafio e eles vencem o desafio e falam, não valeu a pena, eu deveria ter pecado, eu deveria ter errado, porque não veio nada positivo disso. E não é verdade. Nós temos que reconhecer que Deus é o grande arquiteto do universo, Deus é aquele que tem todo o plano do mundo, e o final sim é bom, sempre é bom. Mas a gente não pode desistir quando a consequência do que fazemos não aparenta ser imediatamente positiva. Hoje em dia, mais do que qualquer outra geração, o imediatismo é quase que obrigatório. As pessoas estão sempre em procura de prazeres instantâneos. E isso afeta relacionamentos. Por quê? Porque o relacionamento tem que ser construído, tem que ser curtido, cultivado. E as pessoas acham que, não, já casei, tem que estar uma paixão absurda. E os prazeres têm que ser imediatos, e por isso muitos recorrem a drogas, muitos recorrem a outros vícios. Por quê? Porque querem aquele prazer imediato, e não é certo. Prazer imediato não perdura, não dura muito, e logo a pessoa precisa daquilo de novo. E outra coisa, que geralmente o prazer imediato ele é negativo, ele tem uma fonte negativa, ou ele faz mal para a pessoa. Então, mais hoje do que outras gerações, nós devemos aprender a ter paciência, calma, e saber que o melhor ainda está por vir. Mas voltando à questão dos desafios, nós vemos que o Abraham ele passou por vários testes, sem pedir nenhum, e ainda assim deu tudo certo. E ele mereceu infinitas bênçãos por causa disso tudo. Mas voltando um pouco para nós mesmos. Para que testes? Por quê? O que eu ganho? Eu coloquei no título do shiur que os testes são para Deus rir. Porque realmente uma diversão divina seria, se a gente pode falar assim, ver uma pessoa passar por um teste. E eu já escutei pessoas falando, Deus é cruel, Deus nos livre de falar assim, mas como ele me faz eu ter um teste assim, o que ele ganha? A nossa fortaleza,
A nossa força, quando nós passamos e vencemos um teste, é o grande agrado de Deus. Por quê? De novo, naturalmente uma pessoa não deveria passar por um teste. Uma pessoa deveria cair e de repente ela consegue, ela dá a volta. Isso dá prazer para Deus. Ah, Deus é tão diferente do que nós? Não. A maioria do humor que a gente vê por aí, positivo ou até infelizmente humor pesado, também se baseia nisso. Que você vai numa piada, você está a caminho de uma história e de repente tem um punchline, que é aquela última linha, que quem não sabe contar piada geralmente se estraga, que é exatamente a graça do negócio, que dá a reviravolta de toda a história. Então essa é a graça para nós e para Deus também. Que o natural do homem é pecar e de repente ele se segura. Então isso traz um humor para Deus. Mas o que eu ganho? Eu não vim para o mundo para fazer stand-up. Não sou comediante. O que eu ganho quando aparecem testes para mim? Em primeiro lugar, o teste ele faz a pessoa conhecer a si mesma. Por quê? Todos nós viemos para esse mundo com um kit de ferramentas espirituais. Uns têm mais bondade, outros mais memória, outros mais força interna. E muitas dessas ferramentas se revelam somente quando a pessoa passa um teste. Quantas pessoas, cada um pode até imaginar na sua própria vida, quando ela passa por uma situação e ela olha e fala, puxa, eu não sabia que eu era capaz de tanto. Eu consegui. Para mim, achava que eu nunca faria algo assim. E de repente eu tô lá fazendo a coisa acontecer, ou ajudando alguém que eu achava que estava além das minhas capacidades. Isso é um teste. O teste ele consegue extrair essa força. Quando Deus testou Abraão em tantos assuntos, era para demonstrar o que ele era capaz. Se ele fosse o Abraham, o pequeno Abrão, na casa da família, com uma família rica inclusive, então jamais saberíamos como seria o Abraham tendo que batalhar contra um enorme exército de 4 reis para salvar o seu sobrinho. Quem é esse Abraham que de repente ele se dispõe a ir para uma guerra com um escravo para ajudá-lo? Ou de acordo com outras opiniões, 318 escravos, se não me engano, a conta rápida. Então, esses testes extraem o melhor do Abraham e assim acontece com cada um de nós. Quando nós estamos perante um teste qualquer, seja um teste de ajudar outra pessoa, ou seja uma dificuldade na nossa vida, e nós conseguimos vencer a força natural que seria esperada naquele caso, nós reconhecemos que somos maiores do que aquele teste. E muitas vezes o teste ele mostra pra gente coisas que não vêm através da educação. Não é que meu pai me ensinou, você vai fazer tal coisa, e de repente eu tô lá e estou fazendo aquilo. O teste mostra que a pessoa tinha oculta dentro dela, às vezes, coisas que vão até contra a educação dele. Não falando se a educação era boa ou ruim, mas coisas que não eram comum dele. É como uma pessoa que vê, Deus nos livre, uma senhora quase sendo atropelada por um ônibus. Ele vai lá e empurra aquela senhora. Ele não foi educado para aquilo. Nunca ninguém mostrou que ele deveria fazer aquilo. Mas ele vai e faz. Então o teste vem revelar para a própria pessoa capacidades que ela nem sabia que existiam dentro dela. Um exemplo para isso poderia ser um homem rico. Como eu sei se uma pessoa é rica de verdade ou não? O que eu quero dizer com rico de verdade não é quanto ele tem no banco. Uma pessoa que ela é por dentro rica. Então é só você ver. Ele faz a sua vida, compra suas coisas, passa o cartão de crédito. E quando o cartão não passa mais, ele venceu tudo, quer dizer, alcançou o limite, já não dá mais para aumentar no Nubank. E aí a gente começa a perceber qual é a atitude dele. Se ele vai se olhar como um nebar, como um coitado, que é normal. Ou se ele vai falar, não, daqui a pouco tudo muda. Daqui a pouco eu dou a volta. Aí você percebe quem é o rico de verdade. Aquele primeiro, ele não era rico. Ele tinha muito dinheiro. O outro, ele é rico porque ele sabe fazer o dinheiro acontecer. Ele não está limitado a realmente números que demonstram para ele. Então, quando chega naquele teste, acabou o dinheiro, quem é ele? E realmente, se ele é uma pessoa que viu que acabou o mundo para ele,
é hora de começar a repensar sua forma de pensar e como que ele lida com as redondezas, com o mundo. É bom, o teste ou vai extrair a verdadeira pessoa de dentro de si, ou vai mostrar para ela onde que ela deve melhorar. Então, não é apenas para Deus ver como a pessoa reage, mas é para mostrar para a pessoa se ela consegue ou não. Outro exemplo interessante agora, hoje foi o último dia de aula na escola onde eu trabalho. Então, como você sabe se as crianças estão bem educadas na escola ou não? Então, se amanhã a criança vai rezar, não tem ninguém olhando se ele reza ou não. Não tem ninguém, nenhum professor mandando ele, obrigando ele. Mas ele sabe que ele tem que rezar. Então é uma prova que na escola deu certo. Porque ele está no seu íntimo bem educado. Agora, se uma criança acaba a escola, ele joga tudo para cima e não abre um livro até voltar em janeiro, final de janeiro, fevereiro, então isso mostra que ele ainda não chegou lá. Ele tem onde ser trabalhado. A verdadeira prova da escola não é na escola sentados na carteira com lápis na mão. A verdadeira prova são as férias. Uma vez um Hassid, um discípulo do Rebbe Shlomo de Karlin, ele veio e pediu, ele falou o seguinte: olha, Rebbe, antes eu rezava com afinco, quando eu aprendi sobre a reza eu sabia rezar bem, e era com concentração e com animação, e agora tudo se esvaiu. Então o Rebbe falou: agora que eu quero ver se você realmente sabe rezar. Quando você ainda está animado e excitado pelo que você estudou, então é uma consequência você rezar direito. Agora que esfriou, agora eu quero ver você rezar. Agora eu quero ver você se esforçar. Então o teste vem mostrar para a própria pessoa onde ela precisa melhorar. Quando eu participava de certas empresas de vendas, não vou fazer propaganda aqui, tive uma época que eu tentei esse ramo, não deu muito certo. Mas nas palestras inspiradoras, motivacionais, eu escutei uma historinha interessante. Tinha uma vez um mestre e seu discípulo, eles estavam andando pela estrada. Quando ia anoitecer, então eles viram um casebre lá e bateram na porta, pediram para pernoitar lá. Então o dono da casa recebeu eles com alegria. Realmente tinha o dono da casa e sua esposa, eles eram paupérrimos. Então esse visitante, mestre, começou a perguntar: de onde vem o sustento de vocês? Como vocês levam a vida adiante? Então o dono da casa apontou para o quintal e falou: lá eu tenho minha vaquinha, e dessa vaquinha eu tiro leite todo dia, eu vendo um pouquinho de leite que ela dá, e com isso eu consigo comprar alguns legumes, vegetais, e nós vamos vivendo. Tá bom? Eles foram dormir, e de repente no meio da noite, o aluno escuta o mestre se levantando, então ele resolve seguir o mestre. Ele vê que o mestre vai para o quintal, e o quintal dava num precipício. Então o mestre abre a porteira do quintal, empurra a vaca e joga ela pelo precipício. Claro, a vaca cai, acabou a vaca. Kadesh. No dia seguinte, o dono da casa procura sua vaquinha, vê a porteira aberta, ele achou que ele tinha esquecido aberta, olha lá embaixo e a vaca já era. O mestre e o aluno foram embora. E o aluno ficou furioso. Mestre, como o senhor faz isso com o único sustento da família? Como está errado? Ele ficou muito, muito magoado. Ele quase parou de aprender com aquele mestre. Mas tá bom. O mestre falou que algo ele haveria de aprender daquilo. Passou-se um ano e novamente o mestre e o aluno estão passando por aquela estrada. E onde ficava o casebre, eles viram uma casa muito bonita, magnífica, com um jardim belo e cavalos. Então eles bateram lá na porta e viram que era o mesmo casal. Aquele senhor e aquela senhorinha que estavam lá. E o aluno não entendeu nada. Como? Eles eram pobres, tinham perdido a única fonte de renda e agora eles estão bem de vida? Então ele perguntou para o dono da casa: Zoltmir, me diz, o que aconteceu aqui? Como que vocês tiveram essa reviravolta? Então o dono da casa falou o seguinte: sabe, é muito curioso. Quando vocês vieram aqui, justo, não sei porque, naquela noite eu perdi meu sustento, a vaquinha. Mas, agora que eu não tinha vaquinha, eu comecei a procurar o que eu vou fazer para sustentar minha casa. Então eu olhei para cá, para lá, de repente eu vi que eu sou forte, eu podia construir coisas com madeira, eu comecei a cortar madeira, eu comecei a vender e abrir um negócio e foi crescendo. Então, Baruch Hashem, agora eu tenho muito mais do que eu tinha antes. E aí o mestre explicou para o aluno
que aquele teste que eles passaram de perder a vaquinha, não foi Deus os livre que o mestre queria sabotar o dono da casa. Não isso. Mas ele sabia que aquele homem poderia muito mais. Então ele foi e destruiu a única fonte de renda deles, para poder revelar o que ele tinha dentro. E isso foi muito positivo. Os testes que nós passamos na nossa vida não são nem um pouco diferentes. Eles vêm extrair o melhor de cada um de nós. O que precisamos saber é extrair isso. É não deixar o teste passar batido. Cada queda que nós temos, cada dificuldade é para fazer a pessoa crescer. Quando uma criança começa a andar, ela tenta os primeiros passos e ela cai. O que os pais falam quando a criança cai? Geralmente se põe um carpete, alguma coisa para a criança não se machucar. Mas ai, que fofinho, olha que bonitinho que ele está tentando. Por quê? Porque a queda mostra que ele estava de pé antes. Só não falha quem não tenta. Se a criança caiu é porque ela tentou levantar. E eventualmente ela vai saber não cair de novo. No plano espiritual é a mesma coisa. O teste, o desafio vem mostrar pra gente que nós podemos e nos faz crescer. Então agora tem a pergunta do outro lado. Fizemos o começo. Se o teste é tão bom, por que a gente não pede para Deus para passar por testes? Por que o rei Davi, ele caiu porque ele pediu um teste? Qual é o problema em pedir teste? É porque também temos que saber como pedir testes. Certa vez, um homem veio falar para o Rebbe anterior, para o Rebbe Rayatz, Rabbi Yosef Yitzhak, veio falar, olha, o certo é a pessoa ter teste, falhar. Por quê? Qual é a grandeza de alguém que fica em casa sentado estudando Torá o dia todo? Ele não tem dificuldade nenhuma, não tem desafio. Claro que ele não é grande. E se ele sai para a rua, esse homem continuou? Qual é a grandeza dele se ele está na rua e ele não olha para o que não deve? Eu quero ver se ele é forte quando ele vê o que não pode ver e ele consegue se segurar. E mais ainda, esse homem continuou. Quem disse que ele vendo aquilo ele ainda é forte? Ele tem que estar na situação de pecado, na pior situação possível, e aí ele se segura aí sim, que ele é bom mesmo, ou como se diz por aí, é machão mesmo. O Rebbe falou, isso é a maior tolice. Claro que não tem lógica nenhuma. Por quê? Porque é óbvio que aquele homem vai pecar. Ele não deve se pôr em perigo. Então uma pessoa, por exemplo, que ele está tentando comer kasher, e para ele não tá fácil, mas ele está se esforçando. Então aí um momento ele fala, não, eu quero ver se eu sou forte mesmo, então eu vou numa churrascaria não kasher para me testar. Nudnik, bobo, tolo. Para que você está fazendo isso? Para cair e depois falar, oi, vem, não devia ter feito isso? Não, nós devemos aceitar os testes que aparecem, mas não ir correndo atrás e não pedir mais. O teste, de novo, ele vem nos engrandecer. E outra coisa, o teste correto que nós pedimos não é um teste que vá verificar nossa moral íntima. Se aparecer, temos que ser fortes, mas não pedir por isso. Qual é o teste que eu sim devo pedir? É algo que me force no positivo. É algo que faça com que eu vá mais além do que eu estou acostumado. No Tânia, ele traz o Talmud, então a gente vai chegar ainda, quem está estudando o Tânia, traz o seguinte, que uma pessoa, antigamente era comum estudar 100 vezes um assunto, talvez porque eles não tinham livros naquela época, então eles revisavam 100 vezes um assunto. Hoje em dia a gente lê um livro e acha que já está bom. Eles revisavam 100 vezes, e lá diz, quem é o Oved Hashem, quem é aquele que realmente serve Deus, é aquele que estuda 101 vezes. Quer dizer, uma vez a mais, ele é alguém que serve Deus. Por que isso? Porque ir mais adiante do que eu estou acostumado é um teste também. Eu quero ver se eu consigo. Hoje em dia que a gente já tem fácil alcance a livros, não tem mais essa necessidade de ler 100 vezes. Mas você leu 2 vezes uma Mishnah, ou um livro de Torá, e já tá bom, já sabe de cor, leia mais uma. Busque mais algo dentro do livro. Isso sim é um teste, porque as pessoas não têm mais paciência. Eles querem tudo rápido. Então, esse a mais é um teste também. E aí você consegue revelar persistência, paciência, perseverança, tudo por conta desse teste. Tem uma outra coisa interessante no Talmud, que era o seguinte, que se você alugava um burrinho para andar 10 milhas, por exemplo, te custava 1 moeda de prata. Se você usasse 11 milhas, custavam 2 moedas. E qual é a lógica? Se é 10 milhas, 1 moeda, deveriam ser 20 milhas, 2 moedas. Resposta que não. O burrinho ele estava acostumado a andar 10 milhas. Esse era o comum.
Então você paga um preço para isso. Agora, essa milha a mais é muito difícil para o burrinho. É mais difícil do que todas as outras 10. Então, se você esticou uma a mais, é justo você pagar o dobro. Saibam vocês que cada vez que uma pessoa se esforça mais, além da sua obrigação, além do que ele está acostumado, do que lhe é natural, isso vale muito mais do que o que ele fez até agora. Vale a pena se esticar um pouquinho mais. Rabino, hoje é Hanukkah. O que tem a ver tudo isso com Hanukkah? Lechaim. Nós em Hanukkah comemoramos Nissim, Nes, milagres. O milagre da batalha de um pequeno exército de judeus contra um grande império grego. O milagre dos macabeus que encontraram um pequeno jarro de azeite e esse azeite durou 8 dias. Já falamos em aulas de Hanukkah que eles não tinham a menor obrigação de fazer a batalha. Eles não tinham a obrigação de buscar azeite puro, uma vez que quando o povo todo está impuro, pode-se usar materiais impuros no templo. Eles não tinham a obrigação de um monte de coisas. Mas eles foram e fizeram a mais. Nes é milagre. Sabem como se diz teste em hebraico? Nisayon. Tem a mesma fonte. O Nisayon e o Nes são as mesmas coisas. Se você quer milagres na tua vida, vai um pouquinho além. Vamos ler os milagres que aconteceram para o povo judeu. Não aconteceram à toa. Deus resolveu abrir o mar. Que nada. Primeiro eles confiaram no Moshe Rabbeinu, no Moisés. E eles fizeram o que Moisés estava mandando, apesar de ser muito perigoso. E num dado momento, lembram? Quando Moshe foi falar com o faraó e pedir pela liberdade, a coisa ficou mais complicada ainda. O faraó tirou a matéria-prima que eles tinham para fazer a argamassa, os tijolos, e ficou mais difícil, mas eles persistiram. Reclamaram um pouquinho. Mas eles fizeram o que tinha que fazer. Então eles fizeram a mais para a coisa acontecer. Na época de Purim, da rainha Esther, o povo se uniu. Apesar do perigo, o povo se uniu para pedir para Deus, para rezar, para estudar a Torá. Então, você quer um milagre na tua vida? Nisayon, o teste, faça um pouquinho a mais do que você está acostumado. Vai além, porque a fonte é a mesma. Você quer mostrar para Deus que você merece um milagre? Mostra para Ele que você passa um teste. Então, eu estou acostumado, por exemplo, a estudar 1 hora por semana de Torá. Essa semana eu vou estudar um pouquinho a mais. E não é fácil. Cada segundo a mais de Torá que você estudar vai queimar. Olha, eu quero estar olhando o Facebook, eu tenho a novela, eu tenho não sei o que. Não, você vai se esticar um pouquinho a mais. Vai um pouco além, na reza. Eu rezo 5 minutos por dia. Baruch Hashem, Shkoyach. Obrigado que você reza todo dia 5 minutos. Amanhã reze 6, 10. Se estique. Mostra que você pode, de repente você vai revelar dentro de si maravilhas, milagres de 2 lados. De dentro, e mostrando para Hashem que você é merecedor desse tipo de milagre. Tzedakah, eu estou acostumado a dar tanto por mês, eu vou me esticar um pouquinho a mais. Eu vou dar 10% a mais daquele valor. Estou falando, dar o dinheiro todo que é proibido. Tem muitas halachot, já tivemos aula sobre isso. Tem muitas leis de quanto pode dar para Tzedakah. Mas eu estou acostumado a pôr uma moedinha por dia, eu vou colocar 2. Se estique um pouquinho a mais. Saia das suas limitações, porque os milagres são Deus saindo das limitações dele. Deus, quando ele criou o mundo, ele colocou regras, limites, e ele ama a natureza. Kabbalah fala que Deus, quando ele muda a natureza, por algum motivo, faz um milagre, não é algo que ele faz levianamente. Deus nunca faz um milagre em vão. Então nós, passando pelo Nisayon, pelo teste, assim como os macabeus, que fizeram muito além do que eles tinham que fazer, o que eles tinham que fazer era absolutamente nada, só poderiam fugir, já estava bom, e eles foram e batalharam, vamos batalhar nós também. E mostrar para Deus que estamos passando pelos nisionot, pelos testes, e conseguir muitos nissim, muitos milagres. Então, em resumo, não vamos pedir testes, vamos fazer os testes. Shkoyach a todos que participaram. Hanukkah Sameach. Se Deus quiser, temos Shabbat. Esse Shabbat vai ser muito especial para mim. Pessoalmente, vamos comemorar o meu Yom Holedet, então eu faço questão da presença de todos que estiverem por aqui, para poder dar uma brachá. O aniversário de um rabino, eu li hoje uma carta que eu recebi do escritório central dos Shochim, do Rebbe, dos emissários, que falava lá que o aniversário do rabino da sinagoga, na verdade, é o aniversário de todo mundo da sinagoga. Porque já que o mazal do rabino brilha, a sorte do rabino brilha naquele dia, então ele brilha para todo mundo
da comunidade. Então, Bezrat Hashem, que já desejando agora que todo mundo que é parte da nossa comunidade, todo mundo que assiste o Shiurim, que tenha muita brachá, muitos nissim, muitos milagres, muitos testes fáceis, se Deus quiser, que possamos crescer juntos e cada vez mais. Shkoyach a todos.